As pessoas que se encontravam com Chico Xavier, além de se emocionarem, muitas relatavam que sentiam um perfume de rosas, que seria exalado das mãos do próprio Chico. Há explicações mediúnicas, mas o que mais importa é nós entendermos esse amor que ele emanava para todo mundo. E há 3 histórias interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira, eu fui partícipe em 2010, 8 anos depois da passagem de Chico Xavier. Eu fui ao cinema com a minha esposa e uns amigos. E era um filme de estreia da história de Chico Xavier. Sentado no cinema, alguns minutos antes de começar o filme, eis que um cheiro muito forte, um perfume de rosas, invade o cinema. E eu pergunto à minha esposa e olho para ver se alguém estava aspergindo algum perfume e ninguém. Ela confirma que sentia o mesmo perfume e ao lado uma amiga não sentia nada. Então era um perfume mediúnico que algumas pessoas conseguiam sentir. Depois disso, assisti inúmeros filmes sobre Chico, fiz palestras, li livros e nunca mais senti esse mesmo perfume. Foi uma situação única. Tem um amigo chamado Eliseu, que morava em Uberaba, e ele também curioso sobre essa questão do perfume de Chico. Um dia ele está no banco, conversando com a gerente, e de repente ele sente esse perfume muito forte. Quando ele pergunta para a gerente, ela fala para ele assim: vire-se, Eliseu. Quando ele olha, Chico, amparado por uma outra pessoa, adentra ao banco. E aquele perfume recendia em todo o banco. E ele, curioso, foi para perto de Chico para saber se aquele perfume era realmente físico, pensando que a intensidade do perfume aumentaria. E depois ele me relata que a intensidade era a mesma. E ele volta para conversar com a gerente. Minutos depois, aquele cheiro some. Quando ele olha, Chico havia saído do banco. E para encerrar, uma outra história fantástica, contada por Júlio César, e que está na obra 100 anos de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: visitei o Chico em Pedro Leopoldo, quando seu trabalho ainda não era assim tão conhecido. Apresentei-me a ele na reunião e declinei meu nome, Júlio César. Para minha surpresa, Chico disse-me: Julinho, não é? Era assim que em casa todos me chamavam. Apesar de estar no espiritismo fazia mais de 10 anos, eu andava um tanto descrente. Havia sido internado num sanatório, com problemas de mediunidade. No Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o recinto do centro recendia perfume. De quando em quando, aquele cheiro de éter chegava a sufocar a gente. O pessoal dizia que o fenômeno era provocado por Sheila, que havia sido enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Intimamente eu desconfiava. Para mim, alguém estava destampando um vidro de perfume. Talvez o próprio Chico, sei lá. De repente, como se os espíritos desejassem me dar uma prova, caiu sobre mim, sobre o meu braço, molhando-o por inteiro, uma chuva de perfume. Aquilo era demais. Não havia ninguém perto de mim, e nem tampouco sobre o telhado do centro. Depois, no final da reunião, quando ali ficamos reduzidos a poucas pessoas, sentados à mesa, Chico falou a nós: os espíritos estão nos pedindo para formar frases. Cada companheiro poderá formular um pensamento rápido sobre Jesus, sobre a fé, a caridade. Coisa espantosa, à medida que externávamos o pensamento, a frase que proferíamos se nos materializava na boca. As palavras saíam de nossos lábios repletas de luz, apagando-se em seguida. Hoje eu fico pasmo, pensando naquilo. Quando fomos embora, Chico pediu-nos: não contem a ninguém o que vocês viram aqui,
pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado. Eu nunca ouvi falar de fenômenos semelhantes ao que assisti em Pedro Leopoldo, numa única vez em que lá estive. Impressionante. E essas passagens nos levam à grandeza espiritual de nosso querido Chico Xavier. Que possamos reverenciá-lo e amá-lo pelo seu legado de luz, de paz e de bênçãos que ele trouxe para nós, a pedido do nosso Mestre Jesus. Paz e bem.